Oi, gente. Sou a Bruna. Quero começar agradecendo a presença de vocês, porque o Bruno estava me contando um pouquinho como é que a PUC está organizada agora e falou que é uma matéria eletiva. Matéria ainda fala? Nem sei se fala mais matéria. Não sei, gente. Eu falei período, ele falou não tem mais período. Eu falei, melhor eu ficar quieta. Estou falando tudo tão antigo. Mas obrigada, porque parte do que a gente vai falar aqui tem a ver com esse meu agradecimento também. E com a vida de vocês até dentro da universidade. São muitas possibilidades, vocês têm muitas opções para escolher. Então, toda vez que alguém escolhe dar atenção para o que eu estou falando e eu estou produzindo, eu tenho que dar o melhor de mim. Porque se a pessoa abriu mão, o Bruno acabou de brincar com alguém, toda escolha é uma renúncia, né? Então, obrigada pela atenção de vocês, pela presença aqui. Vamos fazer disso um bate-papo, tá? Estou aqui em cima só porque eu preparei e tenho umas coisas para contar, mas vamos de maneira interativa, podem me interromper a qualquer momento, podem ir perguntando, porque aí acho que vai ficando mais divertido e mais rico também, para eu entender se o que eu estou falando faz sentido para vocês, se é o que vocês esperam ouvir. Vamos nessa troca, tá? E quero também pedir para vocês irem me sinalizando se eu falar muito jargão corporativo, eu tenho esse péssimo vício. A gente fica dentro de empresa, começa a falar uma linguagem específica, e como eu também não sei em que momento da jornada de universidade vocês estão, se eu falar uma coisa que vocês não entendem, também levanta a mão que eu explico com o maior prazer, tá? Então, vamos lá? Como o Bruno explicou, eu trabalho dentro da Globo e de uns anos para cá a Globo fez uma mudança, vem fazendo uma reestruturação dentro da empresa, fundindo suas marcas. Assim, agora tudo a gente chama, foi o projeto Uma Só Globo, então todas as plataformas estão dentro de uma única empresa. Antes a gente tinha a TV Globo, que era o que a gente chama de TV aberta, tinha a Globosat, que cuidava dos canais por assinatura, a gente tinha uma parte de internet separada também. De uns anos para cá, o grupo entendeu que tinha mais força se unificasse todas essas marcas, até em virtude da forma como os conteúdos são consumidos também. Então, hoje, quando a gente cria, a gente tem como objetivo maximizar o conteúdo dentro das janelas do grupo. Então, aqui, assim, é um pouco do portfólio de marcas, tem muito mais do que isso, mas só para vocês terem uma visualização de que quando a gente fala em Globo, hoje a gente está falando em diversas marcas que estão presentes, tanto na TV quanto na internet, e a gente precisa pensar, sempre que cria, em como é que eu consigo que aquele conteúdo viaje e seja otimizado no maior número de janelas possíveis. Por que isso? Primeiro, por uma questão econômica, que é muito mais fácil se eu tenho uma empresa que tem muitos outlets, muitas portas de saída, que eu consiga fazer um conteúdo e explorar ele no maior número possível de janelas que eu tenho. E depois, pelo também hábito de consumo. Hoje, posso apostar que quando vocês estão consumindo alguma coisa, vocês não consomem em apenas uma janela, né? A gente assiste, dificilmente a gente assiste algum conteúdo prestando 100% de atenção nele. Normalmente a gente está fazendo outras coisas e a gente passeia pelas telas. Então é buscando isso que a gente cria os conteúdos e desenvolve para buscar essa máxima eficiência. Então, se antes, e não é tanto tempo assim, gente, a gente pensava apenas em uma tela e essa tela era a televisão, hoje em dia tem múltiplas telas e um ecossistema para além da Globo que a gente precisa atuar para ir buscar o consumidor onde esse consumidor esteja, para que a nossa marca esteja presente. E também é sempre uma disputa de atenção. Então, da mesma maneira que vocês têm muitas possibilidades de estar em outras, assistindo outras aulas, outras palestras nesse momento, isso é uma constante na nossa vida. A gente tem muitas oportunidades de consumo e de produto audiovisual para escolher. Posto isso, eu trouxe alguns cases aqui de alguns produtos com os quais eu trabalho hoje, para a gente, a partir dos exemplos, entender como é que isso funciona. Vou começar pelo Saia Justa. Todos vocês conhecem esse programa? Sim. O Saia Justa está no ar há 21 anos. E quando a gente pensa numa marca de um produto de televisão há 21 anos no ar, pensa, uau. Primeira coisa, ele mudou muito. Se ele não tivesse mudado, ele não existia. Porque pensa que 21 anos atrás, a TV por assinatura estava ainda dando seus primeiros passos e as pessoas tinham muito pouca possibilidade de assinar. Então, a gente estava falando com um público super restrito e que também tinha poucas opções. Então, o Saia tinha uma forma de se comunicar que foi mudando. A gente fez o programa comemorativo de 20 anos no ano passado
e falamos assim, vamos pegar os arquivos do Saia Justa para a gente reexibir isso ali quando era a temporada, que até hoje é a temporada mais icônica e lembrada, que foi Rita Lee, Fernanda Young, Marisa Hort e a Mônica Waldvogel. Quando a gente pegou esses produtos, programas, o olho falou, inexibível. Porque a cultura era outra. As opiniões falaram, gente, a gente não pode botar isso no ar, não. Não dá. Essas opiniões caducaram. Era a forma como se pensava naquele momento. Mas 20 anos depois, não foi só a forma de se comunicar, mas foi também o que a gente passou a falar. Acho que a gente evoluiu bastante enquanto sociedade. Então, vou contar um pouquinho para vocês essa mudança de estratégia que a gente fez no Saia Justa. Eu cheguei para cuidar desse produto em julho do ano passado e veio um peso, né? Eles me falaram assim, todo mundo deve querer ir no sofá do Saia Justa. E falaram, não é verdade, porque é uma marca muito forte, de muito prestígio, e as pessoas ficam nervosas ao ir para o Saia. Acham que aquilo ali é muito sério. Então, e eu posso dizer que senti a mesma coisa ao chegar. Eu trabalhei no GNT muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu era a pessoa que montava a grade de programação, e uma das pessoas, né? E o Saia Justa já estava ali, era o carro-chefe do GNT. E quando eu voltei agora, 15 anos depois, eu falei, uau, é um prestígio fazer esse produto e uma encrenca boa, que eu digo, porque a gente precisa revitalizá-lo, né? A gente tinha esse elenco, 20 anos depois, todas essas marcas depois, a gente lançou esse ano a nova temporada com um elenco diferenciado aí. Segue a Astrid está há 10 anos à frente do Saia, Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil. E aí me fala assim, olha, o Saia Justa é um programa para mulheres. Eu falei, mas qual mulher? Porque mulher é muita gente, né? Então já daí de cara a gente precisa começar a repensar, porque como é que eu estou fazendo um programa para mulheres? Nós somos só nessa sala, já somos mulheres diferentes, que gostamos de coisas diferentes, consumimos coisas diferentes, pensamos diferentes. Precisa uma pesquisa. Vamos arrumar uma pesquisa aí para entender quem é o meu público. Se eu quiser falar com mulheres, eu vou errar, porque é uma pluralidade enorme. Eu preciso fazer um recorte e entender com quem eu quero falar. E a segunda coisa, eu não posso estar só na televisão, porque essas mulheres não estão só na televisão. Eu preciso acompanhá-la na jornada toda dela e buscar ela onde ela estiver depois que eu entender quem é essa mulher. Então é nesse momento que a gente está. Porque assim, a gente ajusta o voo com o avião no ar, né? O programa fica no ar o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Ele só para 2 semanas de férias em julho, mas mesmo assim a gente grava. O especial de verão também é gravado para todo mundo poder ter um mês de férias ali, mas o Saia Justa já está sempre no ar. Então a gente vai fazendo e ajustando, fazendo e ajustando. Então aí está o nosso elenco novo. Acho que é o próximo que tem um recado dela, já mais para frente. Oi, galera da PUC! Oi! A gente acabou de fazer o Saia e acabamos de saber que a nossa Bruna está aí fazendo palestrinha, vai falar do Saia. Bom, eu vou perguntar para as meninas o que elas estão achando da nova temporada do Saia Justa, das novatas. A pessoa não tá vamos ficar agachada aqui, que eu vou sentar. Então levanta! Pronto, ó. Bela. Eu tô amando muito. Mas ela disse para as meninas me mandam falta algumas vezes. Mas isso é maravilhoso, afinal de contas, a gente tem um nome que precisa usar. Chama Saia Justa o programa. A gente discorda muito. Mas não é forma discordar? Com amor, com respeito, com afeto e com conhecimento? Vocês estão concordando com o que a Bruna está falando? Isso elas gravaram ontem no fim do programa. A nossa dinâmica é assim, eu tenho uma equipe em São Paulo, o programa é feito lá em São Paulo, ao vivo, toda quarta-feira. Eu fico aqui do Rio, é difícil essa distância, eu vou para lá uma vez por mês. E é difícil estar em casa assistindo o programa. Estou muito acostumada a estar dentro do Switch, né? Que você tem ali uma coisa mais imediata. E aí todo final de programa eu converso com elas para falar o que eu achei, o que elas acharam. Eu amo fazer programa ao vivo. Para mim é a melhor forma de trabalhar. Tem aquela adrenalina, você tem que pensar rápido. Eu gosto mais do que os programas gravados. E eu adorei quando elas mandaram esse vídeo, porque eu contei às Astrid, vou fazer amanhã um bate-papo lá na PUC, manda com as meninas um recado aí para os alunos. E elas acabaram expondo a questão que a gente está trabalhando hoje. Porque ontem a gente teve uma pauta falando sobre cannabis medicinal,
e elas tiveram visões diferentes. E elas ficaram um pouco nervosas, porque a gente estava discordando. Eu falei, gente, mas tá aqui para discordar mesmo. Bom, a gente consegue discordar de forma educada, a gente consegue discordar ouvindo a outra. E eu tenho 4 mulheres sentadas nesse sofá já de cara, além das convidadas que eventualmente a gente traz, além do VT com outros convidados para aumentar essa pluralidade de vozes, porque a gente quer ter visões diferentes. Se todo mundo concorda, não tem o programa. Então foi divertido que elas já expuseram aí uma das questões que a gente está trabalhando hoje, que é, tá bom, vamos discordar e vamos trazer esses pontos de vista diferentes, e a gente não precisa chegar a nenhuma conclusão ali, não. A gente precisa levantar ideia. Então é isso. Toda quarta-feira o jogo zera, a gente faz um novo programa e avalia, toda quinta-feira sai a audiência, porque a gente não tem audiência imediata ainda bem, temos por esse momento. E hoje em dia a gente considera não apenas a audiência que o Ibope médio entrega no dia seguinte, a gente considera todo um ecossistema para medir resultados. Então, quando a gente... Pode voltar por favor, só para explicar para eles esses 4 pilares. Quando a gente criou a estratégia do Saia 2023, eu coloquei para a equipe 4 metas. E quando a gente fala em alcance, normalmente, dentro de televisão, alcance e audiência que a gente mede. Fala em alcance é quantas pessoas passaram por aquele produto. Eu já estou trabalhando aqui com esse conceito de alcance amplificado. Então, assim, não é apenas o alcance que o Ibope vai me dizer. Eu quero ganhar em alcance em todas as outras janelas. Eu preciso que a marca do Saia esteja expandida para além da televisão, para que as pessoas sejam impactadas por essa marca. E aí, reparem que eu não estou falando mais do Saia Justa como um programa. Ele é uma marca. E essa marca ela é muito forte e ela precisa ser reinventada. Então, eu quero ganhar em exposição, não apenas na TV. Porque com isso eu reforço a relevância desse produto. Eu quero que as pessoas saibam o que o Saia Justa estava falando. Ou quando alguém está querendo formar uma opinião, essas tais mulheres que a gente está entendendo qual é o recorte, elas saibam que no Saia Justa elas podem ter opiniões ali que elas vão entender ou que elas vão discordar, mas que elas consumam o Saia para que esse prestígio da marca ele tenha uma longevidade. Porque quanto mais prestígio eu tenho, mais eu tenho uma receita comercial, porque eu gero desejo nas marcas. As marcas querem estar presentes com essas 4 mulheres, querem estar atreladas à minha marca. E a gente tem 2 formas de receita quando fala em TV por assinatura. Receita comercial e a receita da assinatura, de quem assina Claro, Vivo, Sky, Globoplay, esse pedacinho de dinheiro que compõe a assinatura que as pessoas pagam, vai também para o GNT. Então, essas 2 fontes de receita andam em paralelo. A receita comercial ela é muito importante. E a marca só quer estar perto de produto que é bem sucedido. Então, a gente precisa ser relevante. E meu 4º objetivo na estratégia desse ano foi multiplataforma. Isso já está até velho, gente, falar em multiplataforma. Acho que eu falo em multiplataforma desde a primeira vez que eu venho aqui, né? E a gente continua reiterando isso. Quando eu cheguei lá no Saia, em julho do ano passado, eu olhei e falei, tá, na televisão ele tá ali bonitinho, mas e todas as outras plataformas? Pode passar, por favor. Porque eu preciso estar naquele ecossistema que eu mostrei para vocês que vai para além da TV. Então a gente montou uma equipe multidisciplinar, trazendo a equipe do digital para junto da equipe de criação do programa, que estava muito focado na televisão apenas, e criou, falei, olha, eu preciso de uma estratégia que a gente chama de always on. O Saia Justa precisa existir para muito além da quarta-feira às 10h30 da noite. Ele precisa ser rápido. Então, se tem algum assunto, se teve a questão do Cuca no Corinthians, se isso aconteceu no domingo ou na segunda-feira, não dá mais para esperar até quarta para elas se posicionarem ou para a gente falar sobre esse assunto. E assim, eu não preciso estar só na TV. As pessoas podem consumir o Saia a qualquer momento nas redes sociais. Então a gente combinou isso com o elenco, uma outra forma também do elenco trabalhar, porque antes elas chegavam lá, quarta-feira, reunião de roteiro, entra no estúdio, faz o ao vivo, vai para casa. Agora eu não largo do pé delas. A qualquer momento eu falo, gente, então, temos que entrar no ar agora. Pega seu celular, vamos combinar aqui qual é a pauta, grava aí o que a gente precisa. Nunca mais elas se livraram de mim, e nisso a audiência também não vai se livrar da gente, porque a gente aparece nas redes sociais todo o tempo, desconsiderando que é apenas um programa de televisão, porque ele não é mais apenas um programa de televisão. Com isso, a gente impacta outras pessoas que já não estão mais na TV por assinatura, nem voltarão para lá, tá, gente? Eu acho que
no mínimo uma vez por semana, eu respondo para alguém da equipe que a pessoa vem, a PayTV vai acabar, a PayTV TV por assinatura, né? Vai acabar? Eu falei, eu não sei. Mas também não estou muito preocupada, porque eu não trabalho só para a PayTV. Eu estou fazendo conteúdos para múltiplas janelas. Mas caso a PayTV acabe, vamos garantir que as nossas marcas de produtos já estão presentes e preparadas para outras plataformas. Então, essa é também uma importância bastante grande da gente manter essa marca de 21 anos relevante, né? Então, dentro dessa nossa estratégia Always On, a gente criou formas do Saia existir em todo o ecossistema para além da que a gente chama de plataformas próprias, que são as plataformas do Grupo Globo, né? A gente tem o programa ao vivo, às quartas-feiras, às 10h15. Esse programa está também sendo transmitido no que a gente chama de simulcast, que é ao mesmo tempo no Globoplay para quem é assinante do pacote Mais Canais. No dia seguinte, ele está disponível sob demanda. Então, quem não puder, não quiser ver o Saia Justa na hora que ele está passando ao vivo, esse produto está disponível a qualquer momento no Globoplay. Quem quiser só ouvir o Saia Justa, ele está disponível em podcast nas principais plataformas de áudio. Nas redes sociais, a gente tem uma estratégia, que é o que eu já contei para vocês, que a gente pode entrar com uma das saias, que a gente chama as 4 apresentadoras, a qualquer momento. Mas na quarta-feira a gente faz stories com as pautas do dia, porque a gente, a cada programa, debate 3 assuntos em mais profundidade. A gente abriu uma caixinha de perguntas, porque eu falei o seguinte, olha, é um programa de diálogo, então ele precisa dialogar. Não dá para esse diálogo existir só naquele sofá, eu preciso ouvir as pessoas, ainda mais que é um programa ao vivo. Mas um programa ao vivo às 10h30 da noite, num canal em que é mais velho, eu trabalhei no Multishow muitos anos e fazia o TVZ. E o TVZ vai ao ar às 7 da noite, tem um público jovem muito forte que assiste, então eu estava muito acostumada a ter o Twitter bombando naquele momento. O que a gente fazia, a resposta era muito imediata, a gente provocava essa interatividade todo o tempo. Quando eu cheguei no GNT para fazer um programa ao vivo às 10, era 10h45, fiquei desesperada. Falei, gente, pelo amor de Deus, o Twitter tá mudo. Eu não sou trending topic mais, eu sou um fracasso. Comecei a ficar em pânico, fui pro equipe do digital, conversei com eles, eles falaram, fica calmo. Às 10h30 da noite, o público que está assistindo ao Saia Justa na TV não vai estar tweetando loucamente, você vai ter que buscar esse público em outro horário. Então a gente ainda tem o live tweet na tela, ainda tem o live tweet durante o programa, ainda tem o tweet na tela, mas eu falei, vamos abrir essa conversa antes? Vamos na quarta-feira de manhã, eu já sei as pautas. Vamos na quarta-feira de manhã, a Astrid entra no Instagram e começa a conversar, a dizer o que a gente vai debater e começa a perguntar para as pessoas. Então a gente começou essa estratégia tem 3 semanas, estamos aprendendo a fazer ainda uma coisa para aquela dinâmica do sofá nova para elas, mas já está tendo um bom resultado. Porque ontem, por exemplo, foi a Ana Clara, que ela foi lá falar sobre a estreia do Túnel do Amor, que é um produto Multishow e Globoplay, e na mesma hora que a Astrid puxou os assuntos que ela já tinha aberto na caixinha no Instagram, aquilo foi gerando uma conversa ali no sofá. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas que estão falando no Instagram mudem o rumo da conversa das 4 saias, porque elas não podem mais estar falando só entre si. A gente tem um país inteiro para conversar. Vamos trazer essas pessoas para essa conversa. E televisão, gente, isso é hábito. Então, quanto mais a gente fizer, através do exemplo, as pessoas vão entendendo como é que isso funciona. Aí a gente faz, além da caixinha, stories com a convidada, recorta trechos do programa que a gente achou mais interessante, que podem reverberar mais. As meninas gravam depois do programa uma cabeça explicando o que vai ser aquilo e a gente bota esse trechinho. E uma coisa que tem feito um enorme sucesso, que é o que a gente fala que são os statements. A Astrid vive brincando com isso no ar, falar agora tudo aqui é statement. Os statements são esse exemplo do Cuca que eu dei, por exemplo. Falo, gente, tem uma situação ali do Cuca no Corinthians, a gente não pode não se posicionar em relação a isso, não falar sobre isso. Então, imediatamente, a equipe cria essa pauta e grava com uma das saias, quem puder naquele momento, e a gente coloca isso no ar. Isso tem viralizado muito bem, porque o statement é um vídeo curtinho, com elas opinando. A Gabriela Prioli, ela tem uma definição muito boa de por que isso funciona. Muitas vezes, as pessoas querem só alguém que traduza o que elas estão pensando e sentindo, que orientem o pensamento, ou que realmente traduzam assim, eu acho isso, mas eu não sei colocar da melhor forma. E ela se identifica com o que uma das saias colocou. E aí ela pega aquilo e reposta ou manda para alguém como se fosse a opinião dela, que de fato é. Ela só não colocou daquela forma, ela está sendo representada por uma outra pessoa. Então esses statements, no outro dia quando eu recebia
no grupo de WhatsApp, um dos statements que a Bela tinha feito, eu fiz uma festa em casa. Eu falei, gente, isso é muito legal, a gente vê a estratégia funcionando. É claro que a gente sempre tem que tomar cuidado com a nossa bolha, né? Meus amigos estão todos falando. Sim, mas eu tenho só 10 amigos na Zona Sul do Rio. Isso não quer dizer que é um sucesso. Mas a gente vai começando a perceber o Saia se amplificando dentro dessa nossa estratégia. No TikTok também a gente tem a mesma estratégia. Bem, boa. As collabs são... todas elas têm suas próprias redes sociais, assim como as convidadas. Então, o que a gente faz muitas vezes é criar conteúdo em parceria. Aí coloca nas redes delas em collab com as redes do GNT. Isso você impulsiona, né? Você ganha mais eyeballs, mais visualizações ali. E as collabs também são uma coisa que tem dado bem certo. A gente replica algumas dessas coisas também no TikTok. E no YouTube a gente tem o que chama de mini saia, que é sempre um dos blocos do programa. A gente coloca aberto para quem não é assinante nem do Globoplay, nem das operadoras, para poder assistir. Essa semana a gente vai colocar esse bloco da Cannabis. Assistam e me contem o que vocês acharam. E aí, contando um pouco para vocês também, como é que a gente chega nas 3 pautas que a gente trabalha no programa. Eu tenho incentivado muito a equipe de criação, a gente tem uma equipe com roteiristas e pesquisadores, falo, me tragam dados. Então, é uma forma que a gente trabalha já há alguns anos. Eu acho que antigamente a televisão ficava muito centrada na inspiração e na criação de seres humanos que tinham uma iluminação e a partir daquilo eles produziam, né? A gente hoje tem a maravilha de ter respostas rápidas através dos dados, principalmente no streaming. Na TV a gente ainda tem por amostragem, o Ibope, mas o que a gente consome no Globoplay, o dado é muito claro, eu consigo ter ali, porque as pessoas estão logadas, né? Então eu tenho um mapeamento do consumo dentro da plataforma, isso nos ajuda a entender esses resultados, e a gente vai buscar dados também para saber quais são os assuntos que as pessoas querem ver no Saia Justa, o que elas estão procurando. Então a gente vai em cima de dados para buscar, para ter esses insights. Então aí tem uma amostragenzinha de quais são os assuntos que a gente foi identificando através do consumo do público, desse recorte de mulheres. Vamos atrás de pesquisa, tem muitas formas, a gente tem uma equipe de pesquisa de dados lá dentro, uma equipe de inteligência de mercado que nos apoia para buscar quais são os assuntos que a gente tem que estar sintonizado com o nosso público, né? Eu não faço programa para mim, eu faço programa para quem está do outro lado da tela, seja ela qual for a tela. Então tem que entender quem são essas pessoas, o que elas querem consumir, para eu apenas responder e provocá-las. E aí, outra novidade do SAI esse ano, nosso objetivo é sempre trazer maior quantidade de vozes diversas e trazer um dinamismo para o programa, porque esse formato, né, que 21 anos atrás foi lançado de 4 mulheres sentadas no sofá conversando, é um pouco entediante. Então a gente precisa dar uma mexida nisso e trazer mais novidades, trazer outras histórias para serem contadas ali no sofá de outras maneiras. E lembra que eu contei para vocês ali no portfólio de marcas da Globo que a gente precisa criar uma interseção ali entre essas marcas, fazer parcerias, fazer nosso conteúdo circular? Então daí a gente identificou através dos dados que as mulheres tinham um interesse crescente em histórias de mulheres pioneiras, em saber quais foram as descobertas, quais foram as invenções, porque essa história foi muito apagada, né? Muitas das coisas que as mulheres inventaram, descobriram, pesquisaram, escreveram, não está na história, porque foi substituída por protagonismo masculino. Então esse interesse na história dessas mulheres foi crescente e a gente foi buscar isso e teve uma conversa com a Poliana do Fantástico. O Fantástico tem esse quadro chamado Mulheres Fantásticas, onde eles mostram essas histórias, esses perfis de mulheres que tiveram uma grande contribuição na história do mundo. Então a gente tem essa parceria, o Fantástico exibe no domingo e a gente exibe uma versão expandida no Saia. A gente fez uma primeiro teste disso em março e agora em agosto vai entrar com novas peças que a gente faz em parceria com eles. Ontem a gente estreou o quadro da Natália Cruz. Vocês conhecem a Natália Cruz? A Natália é roteirista, influenciadora também. Ela é uma mulher com humor excelente, escreve super bem, é ótima criadora. E a gente estava buscando, na temporada passada a gente tinha a Jut e a blogueirinha, a Maria Bop.
para essa temporada a gente quis dar uma renovada, buscar outras vozes para colaborar com a gente. Conhecemos a Natália, foi um match perfeito e ela estreou ontem. Então, a partir dos assuntos que a gente escolhe para trabalhar na semana, ela cria um quadro ou o contrário. Quero também deixar ela muito aberta para ela trazer quais são os assuntos que ela quer explorar. Então, ela mesma se produz com a mesma linguagem que ela tem no canal dela no Instagram e a gente exibe isso dentro do Saia Justa. E essa é uma novidade, um spoiler que eu estou trazendo para vocês, que a gente deve estrear em julho, a gente está desenvolvendo. Dentro do Globoplay, a gente tem vários podcasts. O Mamilos, vocês conhecem esse podcast? O Mamilos faz um tremendo sucesso. A Juva Lauer e a Cris Bart são mulheres talentosíssimas e têm um incrível dom de conseguir traduzir ferramentas difíceis, teóricos, que podem parecer duros da gente entender. Elas se aprofundam muito bem em temas complexos de forma muito leve. Então, o podcast delas é um dos podcasts de maior sucesso, dentro da estratégia de Globoplay. Então, a gente buscou a Cris e a Ju, depois de muitas conversas queríamos trazê-la para o GNT, o que a gente podia desenvolver. Aí, quando eu comecei a montar o Saia, eu falei, gente, vocês não querem vir para dentro do Saia Justa para ter um quadro? Como é que pode ser esse quadro? E aí elas estão criando, a gente está desenvolvendo em cima desse tema conversas difíceis. Todo mundo tem aquela conversa, seja com o parceiro ou parceiro de relacionamento, com o amigo, com o vizinho, com o colega de trabalho, aquela conversa que a gente tem que ter e fica adiando, e aí o problema não se resolve, e elas vão buscar, dentro do universo da comunicação não violenta, trabalhando com diversos teóricos desses que eu comentei que elas têm um know-how incrível de traduzi-los, para abordar esses temas. Então, o público vai participar colocando quais são essas dificuldades nas conversas e elas vão trabalhar em cima disso. A gente está criando agora o formatinho desse quadro, qual vai ser a duração, criando um cenário que remeta a um videocast. E então a gente está levando o podcast para dentro do Saia Justa, com esse quadro, e o áudio desse quadro vai virar um produtinho no feed delas também, lá nas principais plataformas de áudio. Aí a gente conseguiu fechar um ciclo e vai ser um case bem bacana. E esse quadro, além do feed delas no podcast, vai estar disponível sempre também no Instagram delas e do GNT nesse colega. E aí, naquela estratégia que eu contei para vocês de que a gente queria ganhar em alcance, a gente não tem a obrigatoriedade de ter convidada no sofá, porque eu acredito muito na força das 4 saias, eu preciso reforçar a imagem delas, é um elenco novo, né, que a gente mudou em março. Então, quando a gente traz uma convidada, a gente pensa sempre que essa convidada tem que acrescentar naquela conversa, tem que gerar uma repercussão, tem que chacoalhar ali um pouco com as certezas das saias e fazer a gente pensar. A nossa estreia foi com a Xuxa, foi um programa que reverberou bastante, a gente conseguiu muito espaço na mídia, depois a gente já trouxe a Cláudia Abreu, ontem a gente trouxe a Ana Clara, na semana que vem a gente tem a Aline Midlet, que vai ser um programa cujo primeiro bloco vai falar sobre Dia das Mães. Então a gente sempre busca levar para o sofá essas mulheres que vão ampliar também essa conversa e gerar repercussão para que a gente, na hora que a gente sai da TV e vai para as redes, a conversa ela continua, né? A gente forma uma cauda longa e essa conversa pós me interessa tanto quanto a conversa que está acontecendo ao vivo naquele momento no GNT. Bom, com isso encerramos o case Saia. Deixa eu aproveitar aí. Opa, vou fazer uma pergunta, talvez seja mais ou menos o que vocês querem. Vou deixar todas as perguntas e depois talvez faça um paranhado. Nesse sentido que a Mariana estava falando também, quando você estava falando de todo o ecossistema, do always on, quanto disso tem de aumentar a fidelização do público que já e também de talvez conquistar novos públicos que venham para a televisão, ou isso não faz mais tanto sentido hoje? Se eles vierem para a televisão é bônus. Eu acho que eles não vêm mais. Por isso que eu não penso mais que o Saia Justa, né, falando do caso Saia, é um programa de televisão apenas. Eu trato ele como uma marca. Porque se eu preciso de receita comercial, essa marca tem que ter uma marca forte. Ela não precisa existir só na TV. Tem gente que não vai mais. Vocês vão voltar para a televisão para ver o programa ao vivo? Não vão. Não vão. E se a gente ficar tentando isso, eu acho que a gente vai
vai perder já na largada, porque é hábito de consumo mesmo. Então, o que eu preciso é pegar esse produto e distribuir ele em outros lugares, fazer ele chegar e buscar outros consumidores. Então, se alguém vier voltar a assistir na TV ao vivo, beleza, lindo. Mas o objetivo mesmo de eu espalhar em outras plataformas é isso que eu estava falando, é ir aonde o público está, fazer com que essa marca encontre o consumidor onde o consumidor estiver, seja em qualquer um daquelas plataformas, e aí eu consigo criar ações comerciais para todas essas plataformas também. A gente acabou de fechar o patrocínio com o Usaflex, em que ele nos patrocina tanto na TV quanto nas plataformas digitais. Então tem G-Show envolvido, tem o Instagram envolvido. É forma de receita, porque aí eu tenho público. Tem essa equipe dedicada ao programa da TV, que a gente toda terça-feira tem uma reunião onde eles propõem as pautas e a partir disso eles desenvolvem. Eles buscam essas pautas do mundo, através daqueles dados que eles ficam monitorando e sentindo mesmo quais são os assuntos que estão quentes. A gente sempre tem um banco de assunto para falar sobre comportamento. A minha equipe de roteiro focada no digital, como eles estão o tempo inteiro trabalhando com rede social, eles têm esse termo, esse pulso mais ágil, porque ali os assuntos rodam muito. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que fica freneticamente ali trocando ideia, e aí elas propõem, gente, vamos falar sobre, sei lá, o assunto que a gente vai falar essa semana, mas ali elas propõem e a gente entende se aquilo vale um statement, vale uma entrada das saias ou não. Poucos são os assuntos que a gente tem a necessidade de trabalhar no digital e também no sofá. Eu já desatrelei isso. Falei, olha, não precisa, não é o mesmo programa. A gente está fazendo um saia justa na TV e está fazendo um saia justa para as outras plataformas. Não precisa ser a mesma coisa, porque é um público complementar. Dificilmente vão ser as mesmas pessoas que vão ver, mas é isso, é um grupo de WhatsApp somos 10 pessoas ali trabalhando. Tá ligado? Oi, tudo bem? Boa tarde. A minha pergunta é que você falou Obrigada. Você falou do TikTok, que vocês estão nessa coisa multiplataforma, só que você também falou que o Saia é um programa mais fora da faixa etária que a gente conhece o TikTok. Como que foi essa coisa do demográfico? O TikTok surgiu e vocês foram porque todo mundo foi, ou foi ao contrário? Tipo, como é que foi esse processo? O TikTok pro Saia, ele é até recente, porque não tinha. Mas é isso, surgiu, a gente fica sempre olhando. Surge nova plataforma todo tempo, né? Umas vingam, outras não vingam. Não dava para ficar fora do TikTok, porque você tem toda razão. Assim, na Pay TV, eu tô falando com mulheres mais velhas, mas eu não posso desconsiderar todo esse outro universo que não vai para Pay TV, mas que eu quero falar com elas. Então eu tenho que entender quais são os assuntos que interessam a elas e qual é a forma que eu me comunico com elas. Por isso que eu desatrelei a equipe de digital da equipe de TV. Tá todo mundo junto na mesma reunião e tá todo mundo junto no mesmo grupo de WhatsApp. Mas eles têm focos diferentes para cada público consumidor. Então, no momento que assim, o TikTok explodiu, tem um monte de gente que só consome ali no TikTok. Então, se eu quero que a minha marca esteja presente para essas pessoas também, eu tenho que ir ali. Porque elas não vão sair do TikTok para me ver na TV. Mesmo que elas amem o que está sendo falado do Saia no TikTok, muito dificilmente elas vão ligar a TV às 10h15 da noite, quarta-feira, para ver o negócio. Não vão. Então eu tenho que ver qual é a plataforma que está estourada, qual funciona, e criar o conteúdo direcionado para aquelas pessoas naquela plataforma. São vários mini conteúdinhos. Você sente que as próprias saias, tipo, a range de idades das saias, isso ajuda também nisso? Tipo... Ajuda porque a gente tem uma diversificação ali de perfis, né? A Bela, a Gabi e a Lari têm mais ou menos a mesma idade, vão ali entre 30 e 40. A Astrid tem 65. Não sei se tem certeza que a Astrid tem essa idade, mas enfim, é na faixa dos 60. As nossas convidadas também variam um pouco de idade, mas isso nos ajuda até na forma de ver o mundo. Porque aí elas trazem, depois que elas brincaram, a gente discorda muito. Sim, vai discordar, porque se sentar
Eu tenho 44. Se eu sentar com um de vocês com 24 e com uma pessoa de 64, a gente vai ter vivências diferentes, né? O mundo que nos encontra e a resposta que a gente dá nos pega em momentos diferentes da vida. Isso enriquece a conversa. Mas sim, elas acabam trazendo públicos diferentes e elas usam as redes de maneira diferente. A Gabriela é uma influenciadora, né? Advogada que mudou, fez uma transição de carreira, virou uma comunicadora muito forte em atuação em redes sociais e nos ajudou muito, assim. Na hora que a gente começou a trabalhar com a Gabriela, eu falei, então me conta, como é que você tem trabalhado, o que funciona? E ela também alimenta muito essa criação. A gente está desligado. Desculpa. Primeiramente, desculpa se você não conseguiu responder a minha pergunta, mas na aplicação desse sistema multiplataforma, você acha que ocorreu uma certa resistência interna de bastidores na aplicação deles? Resistência da empresa? Da empresa, principalmente pessoas mais conservadoras, ligadas a mídias anteriores. Sim. Porque a Saia Justa existe desde 2002, não é? Não sei fazer conta. Eu acho que é desde... Desculpa. Bom, mas, assim, pelo menos pelo que eu vejo, mesmo sendo algo bem predominante, é algo, de certa forma, até que novo. Mas acho que ocorre uma certa resistência interna dentro da empresa na aplicação desse sistema. Sim. Agora, não mais. Agora já está mais fácil, tá? Porque já entendeu que não canibaliza. Eu posso pegar e colocar um conteúdo em outra plataforma não própria, como TikTok, Instagram, YouTube, que eu não vou estar perdendo. O que a gente não faz é colocar todos os conteúdos na íntegra abertos, porque aí eu perco a receita da assinatura, né? Mas sim, teve no início uma resistência. Ouvi muito falar assim, não, mas se colocar lá as pessoas não vão ver na TV. Até que a gente entendeu que não é competição, é complementar. Então a gente aprendeu a gerar receita também nessas outras plataformas. Tem AdSense, por exemplo, no YouTube. Então a gente aprendeu a precificar, aprendeu a vender essas outras plataformas e aprendeu a usar como isca. Que é uma das coisas aqui do Porchat que eu vou contar. Mas no início teve. Hoje não mais, né? Porque hoje se alguém me fala isso, eu falo, bom, pelo amor de Deus. Boa tarde. Com relação a essa velocidade das pautas que surgem e essas pautas polêmicas que de repente surgem num dia e você falou que não dá mais para esperar a próxima quarta. Eu estou pensando assim, com relação às saias, como é que se dá essa preparação para você emitir um statement ou para você trabalhar no sofá uma pauta que surge muito recente, muito próximo do programa ao vivo? A gente tem uma equipe de pesquisa que municia as saias. Depois que a gente define nessa reunião de terça-feira, quais são os temas que a gente vai abordar na TV, a equipe de pesquisa vai estudar sobre esses temas, prepara um material para elas lerem e elas têm que ser rápidas nesse estudo, realmente. A gente na terça está fazendo o programa da outra quarta, né? Começa a fazer o programa da outra quarta. Então, elas recebem um material de pesquisa, muitas vezes elas assistem a filmes, elas veem entrevistas, elas recebem um resumo de livros e matérias. Então, tem uma equipe que dá mais mastigado para elas. E sobre esses mais rápidos, os statements, a gente tem uma roteirista dedicada para isso, que é a Marília Lamas, que eu amo ela. A Marília escreve isso e conversa com elas para colocar no que a gente chama de embocadura, assim, a forma delas falarem, e para elas também trazerem as camadas que elas acreditam que seja a verdade delas, porque tem que ser de verdade. Eu sou a Ana Carla. A minha pergunta é muito parecida com a dela, assim. Eu ia perguntar quais são os desafios que vocês encontram para tratar esses assuntos de uma maneira empática, de uma maneira que, sabe, qual é o cuidado e o desafio que vocês têm nesse sentido? É um programa delicado. Ontem, por exemplo, quando a gente falou sobre cannabis, a gente sabe que tem uma audiência mais conservadora e a gente abriu o bloco falando exatamente isso, falando, olha, vamos tentar usar de empatia aqui para entender qual é a resistência. Por que é um assunto tão polêmico quando a gente está falando sobre um remédio que pode salvar a vida de pessoas? Eu acho que assim, quando a gente fala em diversidade e representatividade dentro de uma equipe,
não é porque é bonito, é porque é bom para o trabalho. Porque quanto mais pluralidade de pensamentos e de vivências e de vozes você tem dentro de uma equipe, menos chance de errar, porque o mundo é muito grande, as pessoas são muito diversas. Se a gente consegue contemplar numa equipe a maior diversidade possível, a gente está garantindo que as formas de pensamento estão ali representadas, que as vivências estão ali representadas. Então a gente corre menos risco de estar falando de um lugar errado. E assim, a gente vai errar. A gente vai dar uma opinião que vai gerar uma polêmica. Vamos entender onde que isso bateu e ver como é que a gente administra isso. Essa equipe que eu contei para ela de pesquisa, ela nos ajuda muito a garantir que a gente está bem embasado no que a gente está falando, e o objetivo ali no Saia não é chegar à conclusão, é levantar pensamento. Por isso que eu acho que quanto mais diversas as opiniões, melhor, porque a gente está trazendo pontos de vista variados. É claro que tem um cuidado aí de assim, vou trazer o ponto de vista de um nazista. Não vou. Mas dentro dos princípios humanos, a gente pode ter opiniões divergentes? A gente pode. Eu queria entender melhor no sentido de que o assunto, por exemplo, que você comentou do Cuca, é sobre estupro. E o programa é um programa leve. Como é que você faz para manter esse equilíbrio, para tratar desses assuntos que vai esbarrar? Não tem jeito, você vai falar sobre comportamento humano, você vai esbarrar. Está com tempo, porque aí a gente faz uma terapia, eu sofro muito. É muito difícil, muito difícil. Uma das coisas que quando eu cheguei eu perguntei, eu falei, caramba, gente, são 15 para as 11, agora o programa está mais cedo, 10h30. Quarta-feira, 10h30, a gente está cansado. Né? Todo mundo hoje estudou o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro, todo mundo fez coisa. Eu quero me jogar no sofá, eu não quero pensar no aborto. Eu quero ver alguma coisa que me tire dali. Quando a gente pega o ranking de audiência da PTV, é escapismo, é novela, é futebol. O programa de maior audiência do GNT é um outro programa que eu faço, que é o Que Seja Doce. Porque aquele é hipnótico, você fica vendo aquela coisa colorida, aquele monte de açúcar maravilhoso. Food porn, exatamente. Então eu falo, a gente tem que ter um pouco de leveza. Mas como é que eu tenho um programa de diálogo apenas leve? Ele vai ser supérfluo. Então eu não sei, eu tô tentando. Mas é difícil pra caramba. A gente tá tentando achar esse caminho, mas eu realmente ainda não tenho essa resposta. Mas foi muito boa essa pergunta. Vamos de Porchat. O Porchat é um outro caso, é mais rápido, é só mais um case aqui para ilustrar essa operação multijanelas. A gente está na 4ª temporada dele. Esse programa estreou no GNT, fez um super sucesso e veio a pandemia, o que tornou muito difícil um programa. Bom, tudo se tornou muito difícil na pandemia, mas um programa que reúne pessoas para contar histórias, e é um programa de humor, o humor tem um timing, né, que precisa ser muito preciso. E na hora que você tem o delay ali, porque as pessoas estavam remotas, mas ainda assim o programa continuou, não parou nos anos de pandemia. Agora a gente estreou a 4ª temporada sem as máscaras, deu um alívio imenso poder ver os sorrisos das pessoas. Pode passar, por favor. E aí é um outro exemplo de conteúdo multijanela, porque a gente faz 40 episódios inéditos por ano para o GNT, sendo 3 ao vivo. A gente fez o Troféu Porchat ao vivo, fez a estreia ao vivo, vamos fazer mais um agora em julho também, porque o ao vivo traz essa quentura. Eu fiquei meio assim, se o programa ia funcionar, porque a edição do programa é um componente muito importante na dinâmica dele, na agilidade, mas deu muito certo a estreia ao vivo. O Fábio realmente assim, é um talento para fazer aquilo. No GNT ele está no ar de março a dezembro nos episódios inéditos, o resto reprise sempre terça às 9h30 da noite. Desses 40 episódios que a gente produz para o GNT, 19 a TV Globo seleciona para exibir na programação deles também, às quartas-feiras. Aí a gente vai fazendo uma conversa ali. A montagem dos trios é sempre um quebra-cabeça, que esse é outro produto que eu falo, tem fila na porta do estúdio, né, de gente querendo ir lá contar. É difícil de montar, porque as primeiras pessoas falam, não tem história. E quem tem história tem que saber contar a história. Então as pessoas ficam também, ai não, que vergonha, todo mundo vai tão bem, eu vou mal. Essa montagem, esse quebra-cabeça, assim, é uma maestria que a equipe tem. E a gente Por vai... que 19? Número...
É a grade deles, porque eles têm ali, era 17, aí eles já deram uma aumentadinha para 19, eu fico querendo chegar em 40 para aumentar essa visibilidade do produto. A grade da Globo é uma grade intensa que eles vão mudando, assim, funcionou, vai mais, não funcionou, tchau. Então eles, nesse slot, né, que é o espaço da programação reservado na grade, nesse slot que está o Porchat, couberam 19 porque eles têm no planejamento outras coisas. Mas vamos ver se eles aumentam, tomara que aumente. Então, e no Globoplay ele tem também, está ali disponível os episódios on demand e tem o podcast para quem não quiser ver e ouvir. E aí, isso falando em plataforma própria, que a gente chama de plataformas alugadas, né? Mas esse produto funciona muito, como ela estava falando. No YouTube, por exemplo, tem gente que nem sabia que o programa passava no GNT. Falava, eu assisto na internet. Pô, mas aí você não está ganhando dinheiro? A gente está ganhando dinheiro em todas as pontas, porque aqui tem AdSense e a marca do programa explode. É um programa super viralizável, é um programa que fala com um público mais jovem também, e a gente está empacotando ele para ver se começa a vender esse formato. Eu falo pro Fábio que eu quero ver achar outro Porchat para fazer esse programa em outros países, porque é muito, muito mérito dele ali, da equipe toda, mas ele tem um super papel aí. Então é um exemplo de produto que a gente explora em múltiplas janelas e funciona super bem no YouTube. E o Avisa Lá, que a gente estreou, vocês conhecem o Avisa Lá? Avisa Lá que eu vou, a gente chama de Avisa Lá. Eu tenho o maior orgulho desse programa. Esse programa é super lindo. É o Paulo Vieira viajando pelo Brasil para ouvir. Se no programa do Porchat ele está ali com os anônimos e famosos dentro de um estúdio ouvindo as histórias, o Paulo sai Brasil afora para conhecer personagens que às vezes eu falo, vocês inventaram essa pessoa, não tem condição dessa pessoa existir realmente. Essa equipe de pesquisa é sensacional, não sei de onde que eles tiram aquelas pessoas. O Paulo fica umas 3 horas com cada pessoa, conversando ali para a gente editar e fazer um programa menorzinho. Pode ir lá, por favor. Ele estreou na terça-feira, agora. São 10 episódios no GNT, de 45. O GNT exibe de maio a agosto. E aí o Fantástico tem um subproduto desse programa, que é uma versão de 3 minutos, que eu pensei, 3 minutos, quando me falaram isso, eu falei, gente, não tem como pegar um programa de 45 e transformar em 3, isso não vai prestar. E é impressionante que dá certo. É dentro do Fantástico, que vai sempre no domingo anterior à exibição no GNT. Então ele funciona como um teaser, mas é um produto redondinho, dá para entender ali as histórias, é uma pincelada das principais histórias com que ele conversa em cada cidade. E no Globoplay ele está em VOD. Aí a gente estreou nessa terça no GNT, no domingo na Globo, e o Paulo foi lá no estúdio do Fantástico para contar como é que foi a preparação para essa temporada para a Maju e a Poliana. E é um programa bem, bem legal. Eu tenho vontade de fazer uma versão em podcast, porque como o Paulo conversa durante muito tempo, tem muita coisa que fica de fora. A gente até teve uma conversa no início dessa temporada, porque a gente precisa respeitar uma grade na TV, né? Tem ali os slots, os espacinhos da programação. O programa, quando eu recebo a encomenda do GNT, por exemplo, eu falo, olha, preciso de um programa para uma grade X, você tem que me entregar com um tanto de arte, que a arte é o tempo do programa, né? Aí o Paulo começou a editar, me ligou e falou assim, não tenho como, o programa tá maravilhoso. Vamos fazer cada programa com a duração que a gente quiser? Eu falo, moça, grade como, Paulo? O canal vai me matar. Não tem como. Ele falou, mas não dá, tem programa que eu brinco, a cidade fala. Eu falei, mas a cidade tem que falar menos. Eu não posso entregar um programa com cada duração. Coisa que no streaming, por exemplo, tem essa flexibilidade. Mas a gente ainda trabalha com a plataforma principal sendo a TV, então a gente ainda está preso nessa grade, mas eu tenho essa vontade ainda de fazer um podcast versão estendida, visão do diretor. E o Paulo, além de apresentador, ele também assina a direção geral do programa, é um super criador também. Tem uma curiosidade sobre esse movimento que a Globo tem feito muito com os seus canais de pay TV, de conteúdos que funcionam pro aberto e pro fechado.
que antes era muito claro, assim, esse é um programa do GNT, não vai funcionar na Globo, ele não tem fit na Globo. Você está falando de públicos que se complementam de uma certa forma, mas enquanto essa possibilidade de você estar lá e cá, hoje talvez esteja mudando o mindset de vocês de criar novos produtos. Muda sim. Na TV por assinatura, eu sempre trabalhei na TV por assinatura, né? A gente tem uma liberdade editorial maior. Então, assim, pode falar palavrão? Pode. Antigamente não podia muito, agora pode. A gente já deu uma flexibilizada no que é palavrão, o que não é. Pode ter temas mais ousados? Pode. A gente não tem exigência de classificação indicativa, por exemplo, é uma autoclassificação, isso é uma determinação do governo, a gente se autoclassifica. Então tem lá uma cartilha com os indicadores, onde eu assisto o programa e digo, esse programa está indicado para menor até 14 anos, ou livre, mas isso é uma autoclassificação e é só uma indicação. Esse programa pode ser exibido em qualquer horário, até porque na TV por assinatura a gente só programa grade do horário nobre. Então a gente programa de 6 à meia-noite e o resto é só rebatida. A gente não produz, tirando o canal infantil, a gente não produz o que a gente chama de daytime. Então um programa que pode ter cena de sexo ou pode falar sobre droga, ele vai ao ar de noite, mas ele vai ser reprisado ao longo do dia. Na entrada lá do prédio da Globosat na Barra, tem um painel assim, gigante com televisão. Diversas vezes eu chegava para trabalhar 10 horas da manhã, tinha uma cena de sexo, falando, opa, bom dia, como é que vocês estão? Porque eram as rebatidas, e isso na PayTV sempre teve uma flexibilidade maior, também de linguagem, né? De assuntos que a gente aborda e de linguagem. A TV aberta ela é mais conservadora. Então, tem uma mudança realmente, um cuidado maior, mas também a gente tentando torná-los mais abertinhos nas conversas. A versão do Porchat, por exemplo, que vai para a TV Globo, é uma versão menor. Eles fazem uma edição... Quem foi foi o Xamã, que foi no programa. O episódio foi maravilhoso, mas o Xamã contava de uma experiência com LSD. Aí quando chegou na TV Globo, falaram, gente, LSD na Globo não vai dar, né? Mas se a gente botar consuma com moderação... Porque a gente está falando com um público que tem... Assim, na TV, a gente tem um acordo com o consumidor, né? É diferente, assim, o streaming, você escolhe, você entra naquele conteúdo, você opta pelo que você vai assistir. Na TV, eu sempre penso assim, de forma inconsciente, eu fiz um acordo com o meu público. Na hora que ele liga a televisão, eu invado a casa dele. Eu invado a sala da casa dele, com a família dele ali exposta. A gente tem uma responsabilidade moral do que vai colocar. Então, isso é amplificado para a TV aberta, que fala naturalmente com o público mais conservador também, e que já tem esse acordo feito com o público de muitos anos. Né? A gente precisa ter um cuidado e um respeito, porque tem que lembrar que está falando com pessoas das mais variadas origens, formações, pensamentos. Então, para a gente, tem sido também... Imagina, o Lady Night, que vai no Multishow, né? O Multishow, então, gente, é totalmente libertário. Tata Werneck, incontrolável. Tata Werneck na TV Globo. Aí o editor que lute, né? É isso. Mas e você acha que você consegue pensar numa nova forma de produção? Porque tanto a Tata como o Porchat, talvez não tanto o do Paulo aqui, são programas que nasceram para a PayTV e que a Globo viu que tinha alguma coisa ali que poderia funcionar para um público mais amplo. Mas hoje, pela própria forma de funcionar dentro do Grupo Globo, de já começar a pensar produtos que já sejam para as duas janelas? O Vai Que Cola, por exemplo, é um caso legal de contar. O Vai Que Cola, vocês conhecem o Vai Que Cola? O Vai Que Cola. Eu tenho um orgulho do Vai Que Cola, que a gente construiu ele do zero lá no Multishow. Foi a primeira vez que, trabalhando na PayTV, eu entrei num táxi e o taxista conhecia o programa que eu estava fazendo, que antes era muito restrito, né? Assim, as pessoas conheciam os programas da Globo, mas a PayTV era muito restrita ainda. O Vai Que Cola, a gente fala assim, ele extrapolou a bolha. Ele se tornou um produto altamente popular e era um produto que era exibido só no Multishow. A Globo quis fazer um teste, pegou uma temporada, de alguns episódios começou a exibir na madrugada.
para ver como é que aquilo ia performar, se aquilo era ousado demais para o público da Globo. Aquele humor onde todo mundo gritava, era aquela avacalhação na pensão da Dona Jo. Deu certo. Eles começaram a exibir as temporadas passadas até que eles viraram coprodutores. Então, o Vai Que Cola começou a nascer já a temporada pensada para as duas janelas. Então a gente começou a ter alguns cuidados sabendo que ia para esse outro público. Acontece sim. A gente vai sendo mais comedido em algumas coisas, mas também, ao mesmo tempo, levando a TV Globo para uma coisa mais ousada do que talvez tenha sido feito até então. Mas muda a forma da gente trabalhar assim. Aí, gente, tirando o crachá de Globo, fiquei super feliz do Bruno ter proposto eu falar isso. Eu desenvolvi um projeto, isso é um projeto pessoal, em que eu faço nas madrugadas e fins de semana. É um podcast que eu criei chamado Umas por Outras, porque eu comecei a perceber, o que não é muito difícil de a gente perceber, que existe um número gigantesco de mulheres trabalhando, e conforme os cargos vão subindo, esse número de mulheres vai diminuindo. Tem muito mais homens sentados em cargos de poder do que mulheres. E eu comecei a estudar isso e comecei a olhar e falar, não, mas peraí, por que isso acontece? Existem diversos fatores pelos quais isso acontece e eu comecei a pensar o que eu podia fazer, qual seria a minha parte para mudar essa história, porque eu tive diversas gestoras que foram fundamentais na minha vida. Trabalho com mulheres altamente talentosas, então pensei, o que eu posso fazer? Ao invés de eu ficar reclamando no Instagram, porque eu só tenho 10 seguidores, o que eu posso fazer para mudar essa história? Então eu criei um podcast chamado Umas por Outras, onde eu converso, onde eu entrevisto mulheres em cargos de liderança dentro do nosso mercado. E aí estou falando nosso mercado porque vocês são meus colegas e minhas colegas de audiovisual. Então eu fui fazer o que eu sempre gostei de fazer, porque eu sempre gostei de buscar as pessoas e aprender com a experiência delas. Falei, eu posso dar visibilidade a essas mulheres, saber que elas existem. Porque até hoje, dentro da empresa onde eu trabalho mesmo, e não é uma situação que acontece só na empresa onde eu trabalho, em qualquer empresa vocês vão ver isso, quando você olha para cima, a gente tem poucos exemplos de mulheres tomando decisão. Tem poucas CEOs, tem poucas presidentes, tem poucas diretoras gerais, porque o salto de coordenação para gerente, ele é um salto que é difícil de ser feito por diversas razões. Aí eu acho que conto com a geração de vocês para falar muito sobre licença parental e não apenas licença maternidade, mas é muito importante que a gente veja que existem esses exemplos, que é possível, que essas mulheres estão lá. E então eu fui conversar com elas para entender como que elas chegaram lá, o que elas aprenderam até ali, o que elas podem contar, o que elas podem me economizar de tempo nas dúvidas que eu vou ter ou nos medos que eu vou ter. Então eu coloquei assim a carinha de alguma delas. É um podcast que eu gravo na minha casa, eu que faço a pesquisa de personagem, o roteiro, eu tenho uma pessoa que me ajuda na edição. É difícil a beça fazer um projeto pessoal, porque a gente sempre prioriza o trabalho versus o nosso projeto próprio, mas eu incentivo a vocês que desenvolvam projetos próprios, que priorizem isso também. E aí é a primeira vez que eu apresento ele para um público dessa maneira. Então fiquei pensando o que eu podia dividir com vocês de coisas que eu aprendi nessas conversas que eu fui tendo. E aí selecionei algumas coisas para vocês. A primeira que me chamou a atenção, porque na minha história pessoal, eu planejei a minha carreira. Eu fiquei ali olhando, eu estava na faculdade ainda, eu entrei para fazer jornalismo porque eu queria trabalhar com imprensa feminina, veja bem. Comecei a estagiar em televisão, em produtora, amei, comecei a olhar quem eram as pessoas que eu queria ter independência financeira, então eu tracei uma estratégia para aquilo e fui dentro daquela minha estratégia e consegui chegar onde eu estou porque eu calculei essa rota. E aí uma pergunta que eu sempre faço para essas mulheres, o quanto vocês planejaram estar onde estão? E muitas delas falam, não planejei, eu não planejei. As coisas foram acontecendo. Eu fui experimentando, eu fui descobrindo, e isso para mim foi muito legal de saber, porque é difícil, a gente estava conversando sobre isso, né? Quando eu me formei, que eram poucas possibilidades, já era difícil saber o que eu queria fazer, imagina hoje, com tantas opções, como é que a gente vai saber? Não se preocupem se vocês não souberem, mas estejam abertos, estejam abertas. Vão experimentando, vão descobrindo, vai dar um clique em algum momento. Então, podem ir
que vai dar certo. A outra coisa, aliás, só para complementar, a Vanessa Oliveira, que é uma das minhas entrevistadas, me falou uma coisa sensacional. Ela é estrategista de transformação digital, foi diretora da Viu Hub, que era a unidade digital da Globo, trabalhou muitos anos antes, trabalhou com Felipe Neto. Ela me falou uma coisa, ela falou, Bruna, como é que eu ia planejar o que eu ia fazer? Eu vim de Minas, fui estudar na PUC, né, ela estudou aqui. Quando eu estava estudando e começando a minha carreira, nem existia o que eu faço hoje. E o mundo está em transformação de maneira tão acelerada que as carreiras que vocês vão ter talvez não existam hoje ainda. Vocês que vão inventar. Então não se prendam ao que já existe. Vocês vão indo que vocês vão encontrar o caminho de vocês. A segunda lição vem de dado também. Está comprovado com pesquisa de que mulheres só aplicam para uma vaga se elas se sentem 100% preparadas para aquela vaga. Rasguem isso, joga no lixo. Não tem nenhum problema se vocês não estão 100% prontas, porque vocês nunca vão estar. A gente nunca está 100% pronta. Eu não estou 100% pronta nem porque eu faço. Eu acabei de responder para ela, né? Como é que faz um programa leve? Não sei. Eu acabei de mudar de vaga, eu conversei com a empresa em julho, falando, olha, eu quero mudar de área, estou super feliz, está ótimo, não é mais isso que eu quero fazer, quero ir para outro lugar, quero ir para tal lugar. Eu tinha 100% de skills para ocupar aquele lugar? Não, não tinha. Mas ninguém nunca vai ter. Então não tenham medo de aplicar para as vagas em que vocês não estão 100% seguras, porque os homens não têm esse medo, eles estão sempre se sentindo prontos. Licença, meninos, de estar falando isso diretamente com elas, mas porque é importante que a gente coloque isso, porque é estatística, tá? Não tenho 100% do que tem nas especificações? Ignora. Aplica para vaga. Oi? Tamo junto. Não tem problema. A gente vai tentar. Networking. Todo chopp que vocês forem tomar com os amigos da faculdade, aquelas pessoas são importantes. Não só para aquele chopp, porque são as pessoas que estão no mesmo mercado de trabalho que vocês. Então, aqui dentro dessa sala, todos vocês trabalham na mesma coisa, vão trabalhar na mesma coisa ou vão por outros caminhos. E é esse círculo de pessoas que vai abrir as vagas onde vocês vão trabalhar, que vão indicar vocês para os cargos que vocês querem, que vão apoiar vocês nos momentos de dificuldade, que vão comemorar com vocês os momentos fortes. Então, o círculo de pessoas, a rede de apoio que a gente monta é muito, muito, muito importante. Acho que 100% das mulheres com quem eu conversei e sigo conversando falam que o networking que elas criaram foi responsável pelas vagas que elas ocupam, porque é assim que as pessoas foram sabendo da existência delas e elas foram conseguindo chegar onde elas queriam e descobrindo os lugares onde elas queriam trabalhar. Então, fomentem o ciclo de profissionais ao redor de vocês. E erre sem medo. A gente é muito preocupado em fazer errado, em deixar furo, em não saber fazer. Erro é dado. Se você errou, agora você já sabe que aquele caminho não funcionou. Usa isso a seu favor. É uma informação nova que você tem. E assim, vai errar, né? Foi o que eu comentei ali. Vai dar errado? Vai dar errado. Respira, fica calma, rearranja a rota e segue em frente. Mas não tenha medo de errar, não se paralise. Assim, eu brigo muito dentro da empresa pela cultura do erro para que ela cabe. Porque se a gente tem medo de errar, a gente não tenta. Se a gente não tenta, a gente não inova, não faz nada diferente, não sai do lugar. Então não sejam tão duras com vocês mesmos. Não tem problema vocês errarem. Erro é dado. Planejamento financeiro. Esse é um tema difícil. Porque a gente fala de realidades socioeconômicas muito diferentes. Mas tem uma coisa que vale vocês fazerem desde o início, qualquer que seja a condição financeira de vocês, que é ter um mapeamento dos custos da vida de vocês e traçar onde vocês querem chegar, porque aí vocês sabem qual o caminho que vocês têm que fazer, o quanto a vida de vocês custa, o quanto vocês vão negociar o salário. E assim, é para negociar salário sim. Como é que a gente não fala quanto a gente quer ganhar? Como é que a gente não sabe quanto custa o nosso trabalho? A gente precisa saber, precisa ter uma vida financeira organizada, porque isso vai garantir a nossa liberdade. Senão a gente vai se ver presa num trabalho que a gente não quer mais ficar, sujeita a situações que a gente não aceita mais, mas a gente precisa desse dinheiro. Então, não estou dizendo que ninguém aqui vai ter rios de dinheiro para poder mandar longe o trabalho na hora que ele não estiver mais dando certo, mas cuidem para que vocês tenham um planejamento financeiro e uma estabilidade que permita que vocês não virem muito dependentes de agentes externos para a vida e para as decisões que vocês têm que tomar. E por último, isso eu repito para a minha equipe, gente, todos os dias, a carreira é de vocês.
Não esperem que a empresa vá... mas essa empresa não tem plano de carreira. Mas vocês têm. São vocês que têm que definir quais são os próximos passos, são vocês que vão entender onde vocês querem e são vocês que vão fazer o caminho de vocês. Então, tenham claro que o que vocês têm é a profissão de vocês e é a história que vocês vão construir. Não passa isso para a mão de outra pessoa. Tá? Façam a carreira de vocês e vocês têm assim, um super privilégio de estar trabalhando numa instituição excelente, tendo profissionais super, super, super competentes, acesso a instrumento. Então, valoriza muito isso, porque a solidez do que vocês estão construindo, ninguém tira de vocês em nenhum momento. Então, esses foram os principais pontos que eu aprendi até aqui. Espero que vocês gostem desses ensinamentos. Assim, eu aprendo muito com cada entrevistada. E tem sido um prazer enorme. Eu tenho feito menos do que eu gostaria de fazer, porque a vida vai embolando, mas tem sido muito rico e eu tenho recebido um feedback que cada vez que eu penso em desistir, alguém fala, pô, ouvi seu podcast, me ajudou muito, até na minha própria decisão de mudança de carreira ajudou. Então, se uma pessoinha ouve e fala, porra, essa dica foi boa, ou me deu mais coragem, isso já vale. É uma coisa que, assim, que eu falo, é uma retribuição ao mundo e a um mercado que já me deu tanto.